Olá, boa tarde. O Senado aprovou a ampliação do auxílio de R$ 600 para outras categorias. Vamos saber quais são elas ao vivo com a repórter Emy Nascimento. Oi, Emy, boa tarde para você. Oi, linda, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha no Jornal da Correio. Pois é, foi uma decisão por unanimidade do Senado Federal aprovada durante sessão virtual realizada ontem. A partir de agora, o texto segue para a sanção presidencial. Esse novo texto, essa medida, acaba contemplando categorias que antes não eram beneficiadas com esse auxílio emergencial de R$ 600 e também que perderam a sua fonte de renda diante da pandemia do coronavírus. Com isso, mais 20 categorias trabalhistas fazem parte agora do benefício do auxílio de R$ 600. São elas os assentados da reforma agrária, artesãos, profissionais da beleza, ambulantes que comercializem alimentos, diaristas, garçons, motoristas por aplicativo, taxistas e catadores de recicláveis. O texto da reforma também proíbe, por exemplo, esse novo texto do benefício proíbe que instituições financeiras façam compensações ou descontos de débitos dos beneficiados. Por exemplo, quem tem conta na Caixa Econômica e por algum motivo está negativado, esse valor que está negativo da sua conta, ele não pode ser descontado de forma automática dos R$ 600 que você vai receber. O dinheiro do benefício deve chegar de forma integral até a pessoa que for beneficiada. A medida também retifica uma nova forma para aqueles que não têm o CPF regulamentado, também não têm, por exemplo, o título de eleitor regularizado. Essas pessoas, elas não podem ser recusadas no benefício. O governo federal deve garantir esse benefício a essas pessoas e mostrar novas formas para melhorar, novas articulações para que as pessoas possam regularizar tanto o CPF quanto o título eleitoral. Se você quiser ter todas as informações sobre quem vai ser beneficiado, como é que vai ser liberado esse benefício para as pessoas, como é que vai funcionar direitinho, você pode entrar no site do Senado Federal, lá tem todas as informações, é o www.12.senado.leg.br. Lá no site do Senado Federal tem as informações das novas categorias que já são beneficiadas a partir de agora, lembrando que o texto ainda vai ser assinado pela Presidência da República. Linda, é com você. Obrigada, Emy. No Jornal da Correio de hoje você vai ver também. Ao vivo, hoje a gente fala de oportunidade de negociação para quem está com conta de energia atrasada. Fique ligado. Cidade de Aroeiras, onde na manhã de hoje foi realizada a Operação Alquimia pela Controladoria Geral da União, o GAECO e a Polícia Federal. As investigações apontam um suposto esquema de superfaturamento na compra de cartilhas e livros informativos sobre o coronavírus. A mudança na rotina das empregadas domésticas. O JC mostra quem preferiu se isolar na casa dos patrões. Eu moro um pouco distante, moro no interior, perto da cidade de Sapé. E ficaria um pouco difícil, né? Porque tanto eu indo como voltando, eu teria contato com outras pessoas. Por falar em quarentena, desafio da Secretaria de Saúde do Estado tem ajudado alunos a continuar o ritmo de estudo. Além disso, vi no projeto Redação Nota 1000 do Governo do Estado da Paraíba como uma forma de incentivo ao estudo e à prática da redação. E ainda, você tem tido problemas com o sono? Saiba o que fazer. Evitar dormir durante o dia, exceto os pequenos cochilos, 2 cochilos por dia de 20 minutos, para a gente acumular a pressão de sono para o período noturno. Jornalismo com ética, credibilidade e a serviço do paraibano. Agora, no Jornal da Correio. Com a pandemia do coronavírus, as empregadas domésticas também sofreram com as mudanças na rotina. Algumas, inclusive, estão sem trabalhar por conta do isolamento social. Outras preferiram ficar distante da família e se isolar na casa dos patrões. É o caso da Leandra aqui. Vamos ver. É como se fossem duas mães cuidando, dando carinho e muito amor. Assim é a vida do pequeno Leonardo. Desde que nasceu há 2 anos e meio, ele é mimado pela mãe biológica, Fernanda, e pela mãe de coração,
Leandra. Uma relação de afeto que começou quando Leandra chegou por aqui para ser a babá dele. Só que nunca foi tratada como sendo apenas uma funcionária. Eu não vejo nossa relação de patroa e secretária. Vejo nossa relação como de amizade mesmo. Tudo que eu faço dentro de casa, eu procuro de uma forma de ajudar, de apoiar, de perguntar se está tudo bem. Sempre de haver muito diálogo. Essa forma especial de ser tratada, é claro que encheu Leandra de afeto e alegria. A gente se dá muito bem, a gente conversa muito, ela me ajuda muito também, não só aqui dentro, nos fazeres, mas com o Leonardo Filho, mas em outras várias coisas, na vida, dá conselho. É uma amizade, realmente é uma amizade. Eles não me tratam como eu trabalho para ela, tá entendendo? É como se fosse da família mesmo. Para onde vão me carregam, me levam para todos os lugares. Mas essa relação entre os três, de repente, se deparou com um dilema trazido pela pandemia. A da necessidade de isolamento social. Foi aí que entraram num consenso. Entramos num acordo, tanto bom para mim quanto para ela, de ficarmos em isolamento juntas. Perguntei se seria bom para ela, ela concordou, tanto pelo meu filho ser muito apegado a ela, e ficamos o início dessa pandemia todos juntos aqui em casa. Eu moro um pouco distante, moro no interior, perto da cidade de Sapé, e ficaria um pouco difícil, né? Porque tanto eu indo como voltando, eu teria contato com outras pessoas. Aí achamos melhor eu ficar aqui. Leonardo foi quem se deu bem com esse acordo, já que agora tem as duas mães em tempo integral. Sem contar que, desde cedo, vem entendendo como o respeito é capaz de transformar até mesmo uma relação que poderia ser apenas de patroa e empregada. Eu e Leandra, a gente se dá muito bem. Eu, Leandra, Leonardo Filho, como meu esposo, todos nós vivemos em harmonia. Que bom, né? Bom, a dica agora é para os consumidores que estão com contas de energia atrasada, que a Energisa está negociando, e a gente vai saber como é que está acontecendo isso ao vivo com o Simon. Oi, Simon, boa tarde para você. Oi, linda. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, a gente sabe que nesse período de quarentena, muita gente vem se prejudicando financeiramente, porque alguns são trabalhadores autônomos que estão sem aquela fonte de renda, né, dos produtos que vendiam, outros tiveram salário reduzido ou até foram demitidos, e aí a gente sabe que quando tem um problema no orçamento, se reflete nas contas. Muitas contas começam a atrasar. Então, diante dessa situação, a Energisa decidiu criar aí um conjunto de medidas para facilitar o pagamento de contas atrasadas, né? E essa medida é voltada para aqueles consumidores de baixa tensão, que são os residenciais e pequenos comércios, que vão ter condições facilitadas para pagar essas contas que começaram a atrasar em virtude aí da pandemia. Não existe um padrão de negociação, né, de propostas de facilidade de pagamento, porque vai depender do perfil de consumo de cada consumidor. Inclusive, a coordenadora comercial da Energisa mandou um vídeo para a gente, a Nádia Trigueiro, explicando melhor como é que vai funcionar. Se você já recebeu uma conta e acha que não vai conseguir pagar, ou se você já tem uma fatura em atraso, entre em contato conosco, seja pelo 0800, pelo aplicativo Energisa On ou pelo WhatsApp da Agisa e solicite um parcelamento. Nós estamos com condições especiais e temos certeza que você não acumulará faturas nesse período. Como as agências de atendimento presencial estão todas fechadas, em virtude, inclusive, da pandemia, então o consumidor que quiser fazer essa adesão, né, ter essas condições facilitadas, pode fazer isso de casa e existe diversas maneiras. Uma delas, olha só, é o WhatsApp, que todo mundo hoje costuma utilizar, que é o assistente virtual da Energisa, que é a Agisa. O telefone vai aparecer aí também para vocês, que é o 83-99135-5540. Tem também o outro telefone, esse é 0800, ligação gratuita, que é o 0800 083 0196. Quem preferir, quem já está mais familiarizado aí com tecnologia, pode baixar o aplicativo, que é o Energisa On, baixa gratuitamente também, e tem também o site energisa.com.br. Então, são esses 4 canais que o consumidor pode ver quais são essas condições facilitadas que a concessionária está oferecendo. Vale lembrar que a ANEEL, que é a agência que regula o setor, determinou que a energia não pode ser desligada nesse período de pandemia. Mesmo com esse benefício para o consumidor,
ou seja, que não vai ter o serviço cortado, é importante que quem puder aderir nessas formas aí facilitadas para evitar o acúmulo de débito. Porque imagine passar tudo isso e ter um monte de conta atrasada para pagar. Fica difícil, né? Vai ficar mais difícil ainda, né, Linda? É com você no estúdio. Verdade, Simon. Obrigada aí pelas dicas, pelas informações também. Deixa eu convidar você a participar aqui do JC através da nossa interação, @Correio TV. Nossa interação, inclusive, já está no ar para você comentar, dar lá a sua opinião. A gente mostrou agora no começo dessa edição, né, a mudança também na rotina e no trabalho das empregadas domésticas, né? Muitas delas, inclusive, estão sem trabalhar por conta do isolamento social. Outras, como a gente mostrou na reportagem, tiveram que se isolar na casa dos patrões, né, para garantir o trabalho, para garantir o salário, enfim, toda essa questão, também garantir a segurança dela e das demais pessoas. Então, quero saber de você, o que é que mudou aí na sua rotina, o que é que tem mudado no seu trabalho com relação a esse período aí de quarentena, de pandemia. Deixa lá o seu comentário, @Correio TV, para a gente poder compartilhar daqui a pouquinho as interações aqui do JC, tá bom? Enquanto isso, a gente vai atualizando os casos de Covid-19 aqui no estado. Nós temos aqui as últimas informações, os últimos números divulgados pela Secretaria de Saúde aqui do estado. Até agora nós temos confirmados 345 casos de Covid-19 em toda a Paraíba. São já 116 casos recuperados e 40 mortes confirmadas até o momento. Nós temos aqui João Pessoa ainda garantindo o primeiro lugar com maior número, aí o município com maior número de casos confirmados. Até agora são 230 desses, 25 mortes confirmadas até o momento aqui na capital. Na região de Santa Rita já são 25 casos, sendo 3 mortes. Em Campina Grande, que aparece aqui em terceiro lugar, já são 24 casos com 2 mortes. Na cidade de Cabedelo, região metropolitana, 15 casos com 2 mortes. Região de Patos, no Sertão, 8 casos com 2 mortes. Aí nós temos mais um aqui, cidade da região metropolitana da capital, Bahia, que aparece já com 10 casos confirmados, sendo 1 morte. Sapé, que também deu um pulo aí, 8 casos já confirmados na região de Sapé e 1 morte registrada por lá. Junco do Seridó com 3 casos, sendo 1 morte. Cajazeiras, 2 casos com 1 morte. Taperoá, que aparece, e também Riachão do Poço, todas as duas cidades com 1 caso confirmado, que foi a morte registrada na região. Pombal, com 2 casos e nenhuma morte até o momento. Souza, também 2 casos confirmados até agora. Aí aparecem também os municípios de Alagoa Nova, Barra de São Miguel, Bom Jesus, São Bento, Congo, Coremas, Cruz do Espírito Santo, Igaraci, Itabaiana, Itapororoca, Queimadas, São João do Rio do Peixe, Conde e Serra Branca. Todos esses municípios com 1 caso confirmado de Covid-19 até o momento. Agora nós temos os dados aqui da Secretaria de Saúde de João Pessoa, né? Dados aqui da Prefeitura da capital que mostram o ranking aí dos bairros aqui da capital. Manaíra, que agora segue na liderança, né? Com 16 casos de Covid-19 registrado até o momento. Mangabeira, aqui também aparece em segundo lugar, também deu um salto muito grande. Lembrando que a preocupação é grande com relação à Mangabeira, já que é um dos bairros mais populosos, né? O bairro mais populoso aqui de João Pessoa, então aparece aqui com 16 casos. Cristo Redentor com 15, Miramar com 12, Jardim Cidade Universitária com 11 casos, Bancários com 10, Bairro dos Estados e Valentina, todos dois aí, cada um com 9 casos confirmados até o momento. Nós temos Aeroclube, Funcionários e o bairro também de Gramame com 8 casos de Covid-19. 13 de Maio, Altiplano, Cabo Branco e Tambaú, todos esses bairros também tiveram aí um aumento de casos. Agora cada um aparece com 6 casos confirmados. Cruz das Armas com 5. Ernesto Geisel, Jardim Oceania e Torre também aparecem com 5 casos confirmados até o momento. Expedicionários, João Paulo II, Portal do Sol, Tambauzinho e Varjão, com 4 casos cada um desses bairros. Aí em seguida aparecem Bairro dos Ipês, Bairro do Bessa, Brisamar, José Américo, Mandacaru, Oitizeiro e Pedro Gondim, cada um deles com 3 casos confirmados. Alto do Mateus e Castelo Branco com 2 cada um deles.
Jaguaribe também aparece com 2 casos confirmados. E em seguida nós temos Anatólia, Bairro dos Novais, Centro, Costa e Silva, Cuiá, Hernani Sátiro, Esplanada, Ilha do Bispo, Jardim São Paulo, Jardim Veneza, João Agripino, Planalto da Boa Esperança, Paratibe, Roger, São José, Tambiá e Trincheiras, todos eles aí com um caso de Covid-19 confirmado até o momento. São os dados aqui da Prefeitura Municipal de João Pessoa que a gente tem atualizado todos os dias aqui no Jornal da Correio. Bom, e foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje a Operação Alquimia, né, que aponta aí um superfaturamento e também utilização indevida na compra de livros sobre o coronavírus na cidade de Aroeiras, região metropolitana de Campina Grande. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Rafael Gonçalves. Olinda, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Correio. A cidade de Aroeiras, no agreste paraibano, foi surpreendida na manhã de hoje com a Operação Alquimia, desencadeada pela Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o GAECO e também o Ministério Público. Aqui a investigação é sobre um suposto desvio de recursos do Fundo da Saúde para o combate ao coronavírus. A prefeitura da cidade teria feito um empenho sem licitação para a compra de livros e cartilhas informativas sobre o combate à doença, mesmo o Ministério da Saúde tendo disponibilizado material semelhante gratuito na internet. Esse empenho teria aí superado o valor de R$580 mil e o que despertou aí a atenção, né, das autoridades foi justamente esse valor excessivo que poderia ter sido destinado para outra finalidade no combate à doença. Pela manhã foram cumpridos 3 mandados de prisão, tanto na empresa que faz o empenho do material, como aqui na prefeitura da cidade. O cumprimento de busca e apreensão envolveu as equipes da Polícia Federal justamente para apurar esse possível movimento de superfaturamento. Para você ter noção, a Controladoria Geral da União chegou a constatar que um livro desses que foi comprado pela prefeitura teve um superfaturamento de 330% em comparação ao mesmo produto vendido na internet. A investigação agora segue. O prefeito da cidade foi procurado, ainda não se pronunciou sobre esse empenho, né, de 7 mil livros, que supera aí o valor de R$580 mil. É a justiça fazendo a sua parte, são os órgãos cumprindo o processo fiscalizatório, principalmente nesse momento de pandemia, que não podemos deixar que nenhum tipo de recurso seja mal aplicado diante do quadro de gravidade da pandemia. Com certeza, um absurdo isso. Bom, a dica agora é para os estudantes. Durante essa quarentena, né, estudantes de escolas públicas estaduais podem participar de um desafio da Secretaria de Educação que pode ajudá-los aí a manter o ritmo dos estudos. Sem aula, sem poder sair de casa, no ano em que uma prova vai definir o futuro de Namã. Por isso, as férias fora de época, antecipadas por conta da pandemia, estão sendo de muito estudo. Afinal, haja conteúdo para dar conta, sem falar na temida redação. Felizmente, ele encontrou uma ajuda e tanto. Concluí meus estudos via internet, mediante videoaulas, apostilas e exercícios. Além disso, vi no projeto Redação Nota 1000 do Governo do Estado da Paraíba como uma forma de incentivo ao estudo e à prática da redação. Sabendo que essa geração adora a rede social e que, diante do confinamento, ela se tornou uma importante ferramenta de comunicação, a Secretaria de Educação do Estado criou o Desafio Nota 1000. E tudo funciona por aqui, por meio de um perfil do Instagram, o SPB, em que os estudantes podem responder a questões de todas as disciplinas e, principalmente, são estimulados a escrever redações. Diariamente, nós trabalhamos com diversas matérias e questões de componentes curriculares, também emitidos para a rede estadual, para que ele consiga fazer essas questões diariamente e conduzir e seguir produzindo conhecimento, também estando em casa no período de pandemia. Diariamente, uma disciplina fica em destaque. São várias as questões em que eles respondem e conferem na hora a resposta correta. Já a redação é semanal. Nas segundas-feiras são lançados temas para a redação e na terça-feira até às 5 horas da tarde para o aluno enviar.
Então, a partir da quarta-feira, os corretores estarão corrigindo todas as redações para no domingo ser disponibilizado o top 10 dos alunos aí que escreveram tão bem as redações da semana. O desafio foi criado no fim de março, quando participaram pouco mais de 1.800 alunos. Agora, cerca de 30 mil estão escrevendo redações. Nós queremos manter essa energia alta, principalmente lá na ponta, fazendo com que o aluno mantenha o foco na aprendizagem, tanto na produção textual, quanto também nas outras matérias, como matemática, português, história, geografia, física, etc. Então, ele vai manter esse foco, mesmo estando em casa, para que, na volta das aulas, após a pandemia, possamos continuar essa aprendizagem de excelência. Naman já está produzindo a próxima redação, até porque se empolgou com o desempenho. Incentivou ainda mais no estudo, na prática e na preparação para o Enem. Uma excelente iniciativa, viu? Agora deixa eu contar a novidade. Desde ontem, né, que a gente já está aqui convidando você, porque a partir de segunda o Jornal da Correio volta ao horário da noite aqui da TV Correio, né? O nosso papo aí na hora do jantar vai estar de volta a partir de segunda-feira. O JC começa às 6:50 da noite. A gente vai estar aqui, obviamente, como sempre, esperando também a sua companhia. Hora do nosso intervalo. A seguir, a previsão do tempo para algumas regiões do estado e, claro, né, a participação dos nossos telespectadores. O JC volta já.